Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já poderia considerar deixar o seu like e se inscrever, porque toda terça e quinta nós temos vídeos novos. E hoje o tema que eu escolhi, estou aqui com a minha canetinha do The Secrets, que é o mastermind do José Andrade, aquele ex-juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que pediu exoneração, né? Agora está com o Instituto AVA de Educação, cursos bem legais. Participei da última edição, que aconteceu no mês de outubro, e foi bem legal. Mas vamos conversar hoje sobre um tema que todo mundo quer saber, todo mundo gosta. Muita gente perde dinheiro por não entender como que funciona. Então eu trouxe para o nosso debate de hoje Google Ads na advocacia. Eu separei aqui 3 pontos para a gente conversar a respeito de Google Ads que vão te ajudar a tomar decisões mais assertivas e principalmente evitar que você tenha prejuízos, tá ok? E o primeiro ponto que eu separei aqui é o quê? O retorno do Google Ads não é imediato. O que me motivou a trazer esse ponto? A gente recebeu uma pessoa lá na agência, e não na agência física mesmo, né? A gente recebeu a pessoa através do WhatsApp, e essa pessoa nos externou que não estava satisfeito com o retorno de Google Ads. Fui perguntando a respeito de números, quanto que ela tinha investido, e chegamos ao seguinte cenário. Ela é advogada trabalhista, já tem uma experiência, uma relevância no mercado, mas não fazia digital. Contratou um gestor de tráfego do mercado normal, sem nenhuma experiência no mercado jurídico, nunca tinha trabalhado com advogados, e o gestor pediu que ela investisse 10 mil por mês. Ela fez esse investimento durante 6 meses e fechou apenas 2 contratos trabalhistas. Pessoal, e contratos ruins que ela me falou, né? Um ela já teve sentença improcedente, o outro resultou em acordo, só que o acordo não foi lá essas coisas. Pessoal, pensa só comigo. A advogada gastou 60 mil reais em 6 meses para fechar 2 contratos ruins. Ou seja, ela perdeu um carro. 60 mil. Você compra um carro hoje. Talvez não um novo, né, que está muito caro, mas você consegue comprar um carro seminovo com esse valor. E analisando hoje, que a gente está gravando aqui em novembro de 2024, as campanhas que a gente tem de direito trabalhista lá na agência, rodando muito bem com 60, 80 reais por dia, imagine o tanto de dinheiro que ela não apenas perdeu, mas que ela deixou de ganhar se ela estivesse investindo esse valor corretamente. Mas o ponto que eu quero destacar é o quê? O retorno, de fato, ele não é imediato. E você precisa se planejar financeiramente para conseguir rodar a campanha, até que os frutos dessa campanha comecem a cair no seu bolso, até que os honorários comecem a efetivamente serem pagos pelos seus clientes. E é importante você ter consciência disso por vários fatores. Primeiro, existe um tempo de maturação da campanha. É claro que o algoritmo ele vem se aperfeiçoando, cada vez mais as otimizações estão funcionando em um período menor pelo Google, mas no próprio momento que você coloca a sua campanha no ar, o Google já traz uma informação que ele precisa de 15 dias para que o algoritmo vá estudando o seu público, vá testando os seus anúncios para começar a te entregar os melhores leads, o que não significa que durante esse período leads não vão chegar no seu WhatsApp, não é isso. Mas o ponto é que as otimizações elas demoram um tempo para darem resultados. Não é à toa que o Google, para quem tem conta nova, né? O Google ele tem um sistema de bonificação. Você gasta ali R$ 1.200 e ele te devolve R$ 1.200. Ele está fazendo isso não porque ele é bonzinho, né? É claro que é uma estratégia de marketing também, mas o Google faz isso principalmente porque ele sabe que precisa queimar o seu dinheiro para conseguir comprar dados e com esses dados ele ter um retorno para saber qual que é o melhor público que vai chegar até o seu WhatsApp. Então, eu sempre vejo pessoas chegando lá na agência e no meu próprio Instagram falando o seguinte: Sérgio, se eu investir R$1.000, se eu investir R$2.000, quanto que vai voltar de dinheiro para o meu bolso? Gente, não é essa conta que você vai fazer. Primeiro, que o retorno não é linear, não é imediato, e segundo, você precisa saber que a maioria das ações só vai te dar dinheiro lá no final. Então, se você está falando de direito do trabalho, direito previdenciário, pensão, divórcio, no divórcio você pode até conseguir cobrar alguma coisinha ali no inicial, extremamente parcelado, já falei sobre isso em outros vídeos, mas o fato é que o grosso, a grana boa mesmo, vai chegar no final. Então, quanto tempo demora
uma ação de pensão alimentícia na sua região? 1 ano? 2 anos? Infelizmente o judiciário é lento. Quanto tempo demora para que um benefício previdenciário seja concedido na justiça? Quanto tempo demora para finalizar uma ação trabalhista? A gente está falando aí, nada, 1 ano, dependendo da região, 2 anos. Então, se você não faz essa conta, não faz esse planejamento, você acaba entrando no Google Ads e entrando da forma errada, fazendo conta com o dinheiro que você nem tem e não vai receber tão cedo. A pessoa pensa o seguinte: eu tô vendo aqui que se eu investir R$2.000, eu vou ter, sei lá, 100 leads por mês. Vamos supor que eu converta aí 5 desses leads numa ação trabalhista, né? A ação trabalhista talvez dê ali 10 mil de condenação. Se você fez um contrato a 30%, a gente tá falando de 3 mil. 3 mil vezes 5 ações, R$15.000. É um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Mas quando que esse dinheiro vai cair na sua conta? Isso tem que ser planejado. Não entre no Google Ads fazendo conta para ganhar dinheiro no mês seguinte. Não é assim que funciona. E mesmo que você faça a sua campanha em alguma área que dê honorários iniciais, existe uma curva de aprendizagem do algoritmo e existe uma curva de aprendizagem do próprio advogado para lidar com os leads que vêm através do digital. Só que esse é um outro ponto que eu vou abordar, tá ok? Segundo ponto, você precisa comprar pelo menos 10 cliques por dia. Pessoal, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que chegam no meu WhatsApp, o WhatsApp da agência, né? Ou mesmo aqui no Instagram falando: Dr. Sérgio, eu tô fazendo a campanha aqui, já tem um tempo, tô investindo, não tá tendo retorno, já tô aqui 4, 5 meses, tem uma boa landing page. Aí quando a gente vai trocando ideia, a pessoa me fala quanto que ela tá investindo. E é impressionante, pessoal, a quantidade de pessoas, de advogados, que investem um valor de 1 clique por dia. 1 clique. Porque na cabeça dele, isso daqui foram depois de perguntas, né, que eu fui fazendo para essas pessoas, na cabeça dessas pessoas, bastava 1 cliente por dia. É como se fosse uma lógica de que eu compro 1 clique, esse clique entra no meu WhatsApp e converte em cliente. 1. Só que matematicamente não é assim. Quando a gente pensa em número ideal de conversão, ou seja, quantos leads chegam e quantos efetivamente viram o seu cliente, a gente está falando de 5%, pessoal. 5%, ou seja, para cada 100 leads eu tenho 5 contratos. Para ter 10 contratos eu preciso ter 200 leads por mês. Então se você olha lá, a pessoa vai, aí eu fui perguntar, né, de onde você tirou esse número? A pessoa entra no planejador de palavras-chave do Google ou no Ubersuggest, enfim, qualquer um desses aplicativos, olha lá, advogado de direito do trabalho, valor do clique, vamos supor, não sei quanto que está hoje atualizado, mas vamos supor que esteja R$14. A pessoa coloca R$14 por dia e não chega lead. Não chega lead porque a matemática não fecha. Para que essa campanha comece a dar resultados, a pessoa precisa comprar pelo menos 10 cliques. Então, se custa R$14 o clique, a pessoa tem que investir R$140 por dia para que cheguem leads no seu WhatsApp, o que não é garantia que vai ter a conversão em contrato. É importante a gente saber que não são todos os leads, na verdade a maioria deles não vão virar nossos clientes. Agora, é claro que à medida que você vai otimizando a sua campanha, vai melhorando, o Google vai ganhando inteligência, esse custo tende a diminuir. A gente tem campanhas lá na agência que já está conosco há quase 2 anos, campanha de inventário, que é uma campanha caríssima, né? Quando a gente fala de palavras-chave de fundo de funil, que nós começamos com um investimento de R$150 por dia, porque a palavra advogado e inventário é muito cara, só que à medida que a gente foi otimizando essa campanha, atualmente a gente está investindo R$83 por dia, ou seja, quase metade. Mas por quê? A gente foi otimizando, foi melhorando e diminuiu o valor do clique. Consequentemente, o nosso cliente pôde investir menos para ter os mesmos resultados ou até resultados melhores. Então, assim, a regra é que você precisa comprar no mínimo 10 cliques por dia. Não adianta você olhar o planejador de palavra-chave, escolher uma palavra de R$10, de R$15 e investir 10 ou R$15 por dia. Não vai funcionar dessa forma. E o terceiro e último ponto, pessoal, não basta investir muito dinheiro. Já teve cliente que chegou na nossa agência falando: Sérgio, eu quero investir, quero tocar o terror. Vou investir aqui 20, 30 mil por mês. Eu sempre coloco um pé na porta e falo: calma, vamos com calma. Geralmente são escritórios grandes, né, que fizeram o seu nome através do posicionamento no offline. Os clientes chegam por indicação. E existe um problema quando esse público vai para o digital. Eles não estão acostumados, né, a lidar com o digital. O lead que vem do digital
é um lead muito arisco, então não basta investir muito dinheiro. Falei que você precisa comprar pelo menos 10 cliques, mas não basta isso para que você consiga principalmente aparecer na primeira posição do Google, né? Existem uma série de elementos, uma série de fatores que impactam diretamente nos resultados. Eu separei alguns aqui para falar com você. Primeiro, você precisa de uma landing page que a gente chama landing page de alta conversão. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de landing page, que é o site onde o lead vai cair depois que ele clicar no seu anúncio, muita gente aproveita o domínio, o registro que ele comprou para fazer o site institucional e usar como landing page. Qual que é o grande problema? A landing page ela tem que ter uma abertura muito rápida. O servidor precisa ser de alta performance. Então a pessoa que foi fazer seu site e não fez de maneira errada, tá? É porque um site institucional não precisa de tanta velocidade, de tanta performance. Ela compra ali o servidor mais barato. Entra ali na HostGator ou mesmo do Local Web, compra o plano baratinho e tenta aproveitar aquilo ali para fazer a landing page. Não funciona. A landing page vai ficar lenta, sobrecarregada, vai demorar 5, 10 segundos para abrir e o Google vai entender que a sua landing page está demorando demais para carregar. E isso prejudica o índice de qualidade do seu anúncio. Vou falar disso daqui a pouquinho. Mas o fato é que a landing page ela precisa abrir de forma muito rápida. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, as palavras-chave que seu público está buscando no Google precisam estar na landing page, principalmente na primeira dobra ali, para que o Google ele preza muito pela experiência do usuário. Então ele presume que se o usuário está pesquisando, por exemplo, advogado trabalhista no Google, precisa ter a informação as palavras advogado trabalhista ali na primeira dobra da sua landing page. Ou se tá o nicho que eu atuo, né, processo administrativo disciplinar. Se eu estou comprando a palavra defesa de PAD, eu preciso ter ali na minha primeira dobra da landing page a palavra defesa de PAD, tá? Por quê? O Google entende que isso é relevante para o meu lead, ou seja, ele está tendo uma experiência melhor e o Google valoriza muito a experiência do usuário, tá ok? Além disso, o próprio anúncio que vai aparecer para aquela palavra-chave tem que ser relevante. Ou seja, se o lead está pesquisando advogado trabalhista, o anúncio e a descrição do anúncio precisa ter as informações advogado trabalhista. É como se fosse uma continuidade. O lead faz a pesquisa advogado trabalhista, aparece o anúncio com a palavra advogado trabalhista e ele cai na landing page de advogado trabalhista, uma landing page rápida, de alta conversão. Qual que é a consequência disso? Existe um ponto ali no Google Ads, no caso, que chama índice de qualidade, né? Esse índice de qualidade vai de 1 a 10. Eu posso até depois fazer um vídeo só sobre isso, mas de forma bem resumida, com base em vários fatores, dentre eles, né, os que eu já citei aqui, a sua landing page, o seu anúncio, enfim, tudo isso impacta no índice de qualidade do seu anúncio, que vai de 1 a 10. Quanto mais próximo de 10, menor será o custo por clique. E quanto menor for o seu índice de qualidade, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais caro vai ser seu clique. Então, por isso que muitos advogados estão investindo muito dinheiro, bastante dinheiro, mas mesmo assim não conseguem aparecer nas primeiras posições do Google. Porque no índice de qualidade está baixo e o Google entendeu o quê? Esse anúncio não é relevante, essa landing page não é relevante. Então, eu vou cobrar mais caro para entregar esse anúncio e ainda assim vou entregar menos. É por isso que tem advogados que, na mesma campanha, utilizando as mesmas palavras-chave, investe R$50 por dia, o outro investe R$200 por dia, o que está investindo 50 tem muito mais resultado. E aqui não é querendo fazer propaganda para minha agência não, tá? Mas a gente preocupa muito com o índice de qualidade e quase todas as campanhas a gente consegue, num médio e longo prazo, diminuir o valor do investimento, mantendo o nosso cliente na primeira posição. Esse, na verdade, é o trabalho da agência, né? Uma coisa que nós, advogados, não conseguimos fazer ao longo do tempo. Eu não tenho tempo de ficar vendo a minha campanha. Os meus gestores de tráfego da minha agência ficam olhando toda semana, né? Todo dia. Minha esposa, que é a coordenadora da agência, entende muito de tráfego, ela vai olhando também e de vez em quando eu olho. Final de semana eu gosto de dar uma olhada nas minhas campanhas, nas campanhas dos nossos clientes, eu entendo muito disso daí, mas se fosse para mim, no meu dia a dia corrido, otimizar a minha campanha, fazer as melhorias nos anúncios e tudo mais, não ia dar certo, porque é muita demanda. Por isso que o investimento na agência é um bom investimento. Você vai estar reduzindo o seu custo de aquisição de cliente, o custo do seu clique, vai estar aparecendo mais na primeira posição, consequentemente vai ter os melhores leads. Vale muito a pena você ter uma agência, ok? Outro ponto que merece a sua atenção, você precisa fazer um bom atendimento. Grande erro que eu vejo os advogados cometerem quando vão começar uma campanha de tráfego pago. Não quer atender o WhatsApp, contrata um estagiário ou uma secretária que não entende nada de direito
não foram treinadas, coloca lá no WhatsApp, a pessoa fica lá no WhatsApp e não converte. Isso acontece porque a venda na advocacia é uma venda consultiva. O lead, ele vai chegar para tirar dúvida, é normal que seja assim. Não é uma pizzaria que a pessoa liga, nem liga mais, né, hoje em dia no iFood, mas suponhamos que você seja da mesma época que eu, que a gente ligava para pedir pizza, a pessoa já chega com o pedido pronto. Olha, eu quero uma pizza de frango catupiry com calabresa e uma coca 2 litros. Não, pessoal, não é assim que funciona. Na maioria dos casos, o lead nem sabe se ele tem direito, se a situação dele realmente se enquadra na possibilidade de ação. Os advogados, eles ficam com raiva, o lead só quer tirar dúvida, só quer tirar dúvida. Sim, mas é nesse momento de tirar dúvida que você consegue passar a sua autoridade, consegue mostrar que você entende do assunto e mais, consegue mostrar para o lead que ele tem um direito que está sendo tolhido e através do seu serviço ele consegue ter acesso a esse direito. Então parem de pensar que lead chegando no seu WhatsApp para tirar dúvida é ruim, porque não é. Isso se chama jornada de compra. Ele está no começo da jornada de compra e à medida que você vai conversando com ele, ele vai acelerando nessa jornada de compra. Então um bom atendimento é essencial. E não só isso, o follow-up também, porque a contratação ela não acontece no primeiro contato do lead. Normalmente depende de 4 a 6 contatos para que o lead tome a decisão de compra. O que é a decisão de compra? Que ele saia da posição de lead e vire efetivamente o seu cliente. Então você precisa ter uma estratégia de follow-up. O que é follow-up? Mandar mensagens para ver se o lead ficou com alguma dúvida, manda um conteúdo pertinente ao problema que ele está passando. Eu faço muito essa estratégia. Quando eu vejo que tem leads quentes ali, né? Leads quentes é o quê? Tem um problema, já apresentei alguma proposta, ele está pensando e tudo. O que eu faço? Eu pego o conteúdo que eu acabei de produzir e mando para esse lead. Aí eu coloco, acabei de produzir um artigo a respeito de desídia, lembrei de você, que é um caso parecido, e mando para ele. Produzo um vídeo aqui no YouTube, mando para o lead. Isso vai gerando confiança e pode ser que num determinado momento ele tome a decisão de te contratar. Então, pessoal, isso daqui são apenas 3 pontos que eu coloquei, né, a respeito de Google Ads, porque tô vendo muito advogado errar a mão. Muito advogado, fiquei com muita dó dessa cliente, gastou 60 mil reais para fechar 2 contratos ruins. Então, assim, o Google Ads, ele é uma parte fundamental, uma parte estratégica, mas você precisa fazer a coisa da forma certa. Não adianta achar que você vai ativar uma campanha sem entender nada de Google Ads, sem entender nada de anúncio, sem saber atender, né? O atendimento ele virou uma habilidade essencial para advogado. O advogado sempre foi aquele profissional mais voltado para a tarefa operacional, do intelectual. Muitos até têm dificuldade de se expressar verbalmente. Isso acaba pesando na quantidade de leads que você fecha no seu dia a dia. O advogado precisa saber atender, precisa ser bom de vídeo. Se o lead está com desconfiança, marca uma videoconferência, manda um link do Meet, do Zoom, coloca um fundo bonito para você fazer atendimento, porque tudo isso vai criando confiança. É o que eu falo, no atendimento, no tete-a-tete, no 1 a 1, não tem jeito. Se você for bom, se você conseguir expressar bem, o lead vai se sentir confiante para te contratar. Então, a campanha de Google Ads ela é 50%. 50% é dela e 50% é responsabilidade sua, de se aperfeiçoar, de conseguir produzir bons conteúdos para mandar para esse lead quando esse lead está com desconfiança ou está em dúvida se vai te contratar ou contratar outro profissional. O atendimento, o vídeo, o fundo que você vai atender esse lead, tudo isso faz a diferença. E quanto mais planejado você estiver para entrar no Google Ads, melhor será a sua campanha. E claro, se você quiser a ajuda da nossa agência, né, que já tem 2 anos no mercado, a maioria dos nossos clientes que começaram com a gente lá em dezembro de 2022 continuou com a gente, renovando o contrato. Por quê? O retorno está muito ok, está muito bom. Por quê? Nós somos especializados em advocacia. Você tem pelo menos 2 advogados, eu e minha sócia, a Gabriela, sempre olhando as campanhas. A gente entende de Google Ads, entende de Meta Ads, a gente está olhando as campanhas e os nossos gestores são todos especializados em advocacia. A gente não pega de outro nicho, eles não trabalham com outro nicho, apenas a advocacia. Sérgio, como é que eu faço para contratar a sua agência? Entra lá, www.fabricadehonorarios.com.br e tem o link do WhatsApp que você pode chamar o nosso comercial e a gente marca uma reunião para te apresentar o melhor plano para que você tenha bons resultados na advocacia, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.